Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin, altcoins e o Gap. Vamos falar na realidade destes que são os gaps, que são sempre assuntos para muitos quando a gente começa a falar dos mesmos. E muita gente se dói quando o gap está contra a sua visão e simplesmente não fala nada quando está a favor. Vamos falar a real. Isso aqui é algo que a gente pode utilizar para trazer base para as nossas avaliações e investimentos ou não? É lixo, é falácia absurda. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie amanhã. Amanhã a gente vai fazer uma avaliação de diversas altcoins. Mas hoje a gente vai falar do nosso amado Gap. O que é este Gap, o famoso Gap que eu sempre trago aqui? E você pode ver, toda segunda-feira eu trago o alerta quanto aos gaps. E eu utilizo os gaps como mais um indicador para a tomada de decisão. Eu tenho uma série de avaliações que eu faço usando sim os gaps, mas não apenas o gap. Eu uso o meia de ganância, a gente usa obviamente o price action básico, a gente avalia sim on-chain, dados on-chain, dados off-chain, dados de volume, a gente entende que uma análise completa, ela sim tem bons indicadores. E um desses indicadores que eu utilizo é o famoso gap. Luan, o que é este gap? O gap, ele é criado no BTC Futuros CME. O que é esse BTC Futuros CME? Lá na Bolsa de Chicago, existem possibilidades de você operar, investir contratos de compra e venda do Bitcoin, ou seja, opções de compra e venda do Bitcoin, que são negociados lá na Bolsa de Chicago. Como a Bolsa de Chicago é um mercado tradicional, ele tem um horário para abrir e um horário para fechar. E quando a gente tem uma disparidade entre o fechamento do mercado toda sexta, 18h10, horário de Brasília, e reabertura dos mercados futuros, 19h10 do domingo, a gente tem a criação de um gap. Ou seja, é uma movimentação que acontece quando? No final de semana. Pela sua grande maioria das vezes, os gaps são criados em finais de semana. E o que é esse gap? É esta disparidade de preço. O mercado ele fecha na sexta e reabre no domingo com uma diferença desse preço e isso acaba gerando o gap. Esses gaps são importantes por quê? Isso que é sempre muito também importante você entender. Ele é importante porque a quantidade de dinheiro que é negociado lá na Bolsa de Chicago, esses contratos, essas opções de compra e venda, eles são negociados e o volume negociado está na casa dos bilhões de dólares. E os investidores institucionais, sim, consideram esses gaps também como faixas de liquidez e bases para tomada de um contrato de venda ou de compra do Bitcoin no futuro. Isso é algo importante e que grande parte, se eu não digo a maioria, sequer entende. Não entende absolutamente nada quanto aos gaps. E é por isso que muita gente acaba criticando os gaps, ou tendo até uma visão de, ah não, gap não vai ser fechado, ou gap isso, ou gap aquilo. Não, porque tem gaps que não são fechados. É importante que você entenda que sim, este é um indicador importante, relevante, mas que não deve ser usado sozinho. Eu já venho falando isso há mais de 3 anos. Eu que entrei no mercado financeiro em 2008,
tá? Para que você saiba exatamente há quanto tempo eu tô nesta brincadeira de olhar gráfico. Eu entrei no mercado em 2008, quando o mundo estava desmoronando com o crash, com a crise do subprime nos Estados Unidos. 4 anos perdendo. 4 anos perdendo. Por isso que eu sempre falo, eu sei exatamente o que você está passando quando você está ficando noites em claro, que você está fazendo trades, você não está trabalhando com planejamento, não está visando o longo prazo. 4 anos. A partir de 2012, tive uma evolução e me profissionalizei. No mercado cripto, 10 anos. Então, muito antes de trazer conteúdo aqui para você, eu já apresentava bastante conteúdo para os gringos. Sim, eu iniciei a minha jornada de educacional há muitos anos atrás, produzindo conteúdo justamente em inglês, para público americano, para público inglês, britânico, na verdade, para público irlandês e para público da Ásia que falava em inglês. Na pandemia, eu resolvi trazer conteúdo em português, porque eu já estava sentindo uma necessidade deste assunto e o mercado estava crescendo. Mas muito antes disso, em 2013 para 2014, eu já vivia do mercado. É por isso que você não me vê em feira de criptomoeda. Você não vai ver eu me aparecendo em Instagram e você sequer vai ver uma landing page em que vai ter um link de algum curso meu. Eu tenho o meu grupo Premium, grupo do desafio, mas para entrar, inclusive, é extremamente difícil. Por quê? Porque você tem que acessar um grupo do Telegram geral. Deste grupo geral, você tem que clicar em um arroba que vai direcionar a um time que muitas vezes passa as suas dúvidas e eu mesmo respondo essas dúvidas antes mesmo de você se tornar integrante dos nossos grupos Prêmio Desafio. Por que eu faço isso? Porque eu não vivo disso. Eu sim capitalizo com isso. Eu sou um capitalista, mas eu não fico nesta vivência de tentar vender a minha própria alma ou te prejudicar para eu enriquecer vendendo cursinho na internet. Não entenda, eu não sou crítico de quem vende curso ou de qualquer pessoa que está entregando conhecimento de valor. Eu só estou deixando claro qual que é o meu movimento. E tem muita gente que acaba ficando extremamente chateada com os gaps. Por quê? Eles são criados sempre. Normalmente a gente tem um gap por semana, justamente por conta dessa disparidade de preço no final de semana. A gente tem a volatilidade de final de semana. Muitas vezes ela traz justamente esse movimento. E é normal. A gente tem os gaps. Gap acima, gap abaixo. Mais uma vez, é para fechar os olhos e simplesmente parar tudo que você tem ou todas as suas estratégias por conta do gap? Não, e eu venho falando isso há bastante tempo. E por que eu bato muito na tecla do gap? Porque ele é relevante, não para youtuberzinho. Sim, eu sou um youtuberzinho. Mas para grandes investidores. E quem já trabalhou com isso, eu venho trabalhando com isso há muito tempo, sabe do que eu estou falando. Então, o que eu faço sempre questão de te apresentar? A realidade. E a realidade muitas vezes é doída. Para muitos que querem que o mercado simplesmente suba infinitamente para poder vender o seu curso, a sua sala de sinais. Tá errado? Não. Mas, muitas vezes, tu tá entregando a realidade. E o que eu gosto de entregar aqui? Não é Porschezinha em rede social, não é viagenzinha. Eu tenho sim a minha qualidade de vida e eu aproveito bastante, mas eu não quero vender para você lifestyle quando na verdade isso não vai fazer diferença nenhuma para você. Eu quero te entregar conteúdo de qualidade e te trazer para o planeta Terra. Muita gente está te vendendo o quê?
vai para a Lua, vai para a Lua, vai para a Lua. Eu enxergo que sim, vamos para a Lua, vamos para os 100 mil, vamos para os 150 mil, mas a gente tem que ter os pés no chão e também tem que ter a responsabilidade de apresentar todos os cenários. Todos os cenários. Em julho, eu apresentei o cenário que foi do Gap, que era mais um indicador. E aí, foi justamente quando o mercado teve uma aceleração agressiva e depois o mercado despencou. Por conta do gap? Não, não foi por conta do gap. E o mercado ele não vai se movimentar por conta apenas do gap. Ele vai se movimentar por uma série de fatores. A gente se baseia em estatística. E a gente sempre vai entregar aqui estatística. E o que a estatística, probabilidade nos mostra? Que a grande maioria dos gaps são fechados. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o mercado vai cair? Não. Mas que sim, você tem que estar atento ao movimento. Você não pode desconsiderar. É isso que muita gente faz. Então, eu estou otimista? Óbvio que eu estou otimista. É óbvio que eu estou bullish. Mas eu entendo que um movimento de baixa pode acontecer por uma série de confluências. E é simples. O mercado ele vai ter um movimento muito mais provável de alta se a gente passar dos 65 mil dólares. E detalhe, ontem mesmo eu apresentei, são todos os gaps que são fechados? Não. São 100% dos gaps que são fechados? Não. Não são. Por quê? Porque é isso que o gráfico nos mostra, mas ele também nos mostra que a maior probabilidade é que os gaps sejam fechados. Isso não tem que ser base para sua tomada de decisão, um indicador. Recentemente, um analista que é muito bom, que é o Bernardo, e eu raramente falo nomes aqui, trouxe uma visão específica. Um monte de gente foi atacar o Bernardo. E o Bernardo foi muito enfático. O meu papel aqui é te trazer todos os cenários, porque eu sou um analista. Eu te trago esses cenários e você tem a obrigação de absorver esse conhecimento e colocar isso dentro dos seus planos de ação. O pior que pode acontecer, eu te falo com toda a tranquilidade do mundo, é você cair na falácia de que o mercado simplesmente vai subir ou vai cair e se posicionar com um risco absurdo nesta narrativa. E aí o que acontece? E se o mercado faz o contrário? O que acontece? Você perde todo o seu dinheiro. O meu trabalho é te trazer justamente pés no chão. Por isso que ontem eu falei, vem pra terra. E hoje eu falo novamente, vem pra terra. Usa a sua cabeça. A gente não tá falando de jogo do tigrinho aqui não. A gente está falando de coisa séria. É a vida das pessoas. Todo dia alguém entra em contato com a gente falando que perdeu muito dinheiro, que se posicionou errado, que foi numa euforia absurda, que colocou o dinheiro que não podia perder. É isso que acontece. E qual que é o meu trabalho? Trazer para você conscientização. Por quê? Porque é a conscientização que vai permitir que você... Peraí, respira. Pés no chão. A gente está em uma tendência de alta? Sim. Primeiro ponto para a gente acelerar. Romper 65 mil dólares. Sabe quem também falou sobre isso ontem? Que é um ótimo analista? O Diego Velasquez. Ele falou, eu estou de olho justamente nessas faixas de preço. 65 mil dólares. Por quê? Porque vamos ter um cenário em que os topos descendentes vão ser agora finalizados. A gente vai ter um primeiro topo ascendente. Maravilha. Então, você sempre tem que olhar para o mercado com uma visão macro, médio e micro. No macro, a gente segue bullish? Totalmente. Eu vendi alguma coisa? Não. Eu deixei de fazer compras no medo? Claro que não. E lembra, esse é um outro indicador que eu utilizo. Por quê? Porque ele tem uma taxa de acerto. Vamos lá, vamos falar de estatística?
taxa de acerto. Tá aqui. Eu fiz uma planilha do medo e ganância. Compra no medo, vende na ganância. Compra no medo, vende na ganância. Compra no medo extremo, vende ganância extrema. Quais foram os melhores pontos de compra? Foi quando o nosso amado mercado estava batendo medo extremo, medo extremo. Foi quando? Quando que foi isso? Adivinha? Foi aqui e aqui. Isso a gente está falando de fechamento de candle. Oportunidades. Muita gente usa. Eu vou falar que é um lixo? Ou que não é válido? Obviamente que não. Você tem que testar, você tem que usar a probabilidade a seu favor. Porque eu te falo mais uma vez, ninguém, absolutamente ninguém, sabe para onde o mercado vai. O que a gente pode fazer? Analisar o macro, o médio e o micro. No micro, quando que a gente vai voar? Eu falei ontem. Cara, tem que romper 65 mil dólares. A gente tem um mini canal de alta. Alguns analistas não consideram esse canal de alta. Tudo bem? Eu estou de olho nesse canal de alta. Eu estou de olho também nesta linha de tendência de baixa verde. A gente teve um movimento de alta e rejeição. Só que a gente está muito próximo de um fechamento semanal interessante. Só que e nas próximas semanas? A gente tem outros indicadores que pessoas podem achar que são inteligentes e prudentes ou não, que é o índice de força relativa. Você realmente acredita que se o mercado começar a subir e a gente começar a bater o índice de força relativa em sobrecompra extrema, numa resistência, a gente vai simplesmente explodir? Isso é raro. Muito provavelmente a gente vai ter um pullback. Então, qual que é o trabalho de quem está justamente do meu lado? É te entregar o cenário macro e te apresentar no micro todos os outros cenários. Por quê? Porque uma vez que você conhece os cenários, você se prepara. E muita gente está tendo uma confusão entre investimento e curtíssimo prazo. Luan, você está no curtíssimo prazo. Eu estou cauteloso. Por quê? Porque eu vejo sinais leves de exaustão. Curtíssimo prazo. Se isso aqui for rompido e a gente chegar nessa área e posteriormente a gente corrigir para cá, maravilha. Eu, no macro, vim me posicionando. Eu comprei no medo extremo? Obviamente que eu comprei. Então, o que você precisa entender é investimento, macro e curto prazo. Você não vai tomar decisão de curto prazo no longo prazo. É isso que você tem que lembrar. E você tem que não torcer, porque tem muita gente torcendo e muito analista torcendo. Mais uma vez, eu estou bullish? Sim. Sigo bullish? Sim. No curto prazo, o que eu estou? Cauteloso. Por quê? Porque a gente precisa de pivôs de alta confirmados, principalmente acima desta faixa semanal. Não adianta você torcer para os 100 mil dólares sem que a gente, pelo menos, tenha um rompimento dos 65, dos 70. E saiba uma coisa, a gente sempre tem que ter muito respeito pelo próprio mercado, porque ele é o mandatário. Lembrando do seguinte, é o índice de medo e ganância que vai definir se o mercado vai ter uma movimentação de baixa ou de alta? Não. Não é definitivo 100%. É o MACD? Não. É o VPVR? Não. É só o volume? Não. É só o gap? Não. Mas o que você tem que entender é probabilidade. Quantas vezes isso daqui acabou por ser fechado? Quantas vezes isso daqui trouxe um movimento específico? 1, 2, 3, 5, 10, 100 vezes. Dessas 100 vezes, quantas vezes isso acabou por se confirmar? 93. Você vai ficar contra uma probabilidade? É isso que eu gosto de enfatizar. Você quer torcer? Maravilha. Pode ser o maior torcedor. Eu sou investidor, ou seja, eu vou desenhar os cenários, como eu já trouxe aqui e venho apresentando, vou desenhar os cenários e vou reagir de acordo. Você acha mesmo que eu vou comprar agora só porque o mercado está subindo,
sem que isto seja confirmado como um gatilho de compra ou venda, eu não vou fazer venda, não vou fazer compra, não vou fazer nada, a não ser que isso já tenha sido trabalhado, traçado, analisado e avaliado. Por isso que eu tenho o plano de trade. Quando você se prepara, você não fica preso a um indicador ou a uma visão. Eu faço sempre questão de ver visões contrárias. Tem vários analistas que estão com uma visão contrária à minha, que é: o mercado vai ter um crash. Eu respeito, mas eu não enxergo. Ponto. Isso não quer dizer que eu vou desmerecer o trabalho deste analista. Lembre-se disso. Eu sempre vou levantar os meus colegas aqui. E eu sempre vou trazer o meu ego lá para baixo. Por quê? Porque eu não sou soberano, eu não tenho a bola de cristal. Se você tem, meus parabéns. Mas o que eu sempre vou fazer é pé no chão. Eu não estou aqui para tentar acertar o próximo movimento. Sabe o que eu estou aqui? Para te ajudar a tomar decisões com base. Base gráfica, base estratégica, base estatística, base on-chain, base off-chain. Tomar decisões sérias com os pés no chão não te colocam naquele extremo, ganância extrema e nem o medo extremo. Foi isso que no último ciclo eu já estava aqui. No ciclo anterior eu também já estava. No ciclo anterior eu também já estava. Foi por isso que ganância e medo, que muita gente perdeu e perde todos os dias. Então eu vou seguir aqui entregando valor para você todo santo dia. Batendo na tecla do quê? Planos. Não existe um movimento 100%. A gente sempre tem que olhar para o movimento macro e para o micro nos cenários. Plano A, plano B, plano C, plano D. Eu sempre vou fazer isso. E um detalhe, julho eu falei do gap. O gap se fechou. Porque eu estava certo? Não. Porque o mercado tinha uma série de confluências. Mas de uma forma muito cômica, muita gente começou a usar o gap. Se desta vez mais pessoas aprenderem alguma coisa, com quem já está há bastante tempo neste mercado, melhor. Invista no seu conhecimento, que é o conhecimento que te traz poder. Você não fica enviesado e você não vai comprar lifestyle e Porschezinho, que vamos combinar. Se você, de fato, quer levar as coisas a sério, com base, a gente tem o nosso grupo geral do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Ele é gratuito. Participe, tem muito conteúdo bacana nele. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de traçar alertas para que você possa, sim, desenhar a sua estratégia se protegendo. Mas faça a sua avaliação, porque no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso. E detalhe, a gente vai trazer atualização lá no nosso grupo do Telegram, link está na descrição do vídeo.